Rádio 91, bom dia, eu sou Cacilda Medeiros, nós estamos começando aqui o programa Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo, dia 12 de março de 2023. Um bom dia para você que está ouvindo a gente, que está na companhia da Rádio 91, a Sintonia do Bem. Seja bem-vindo, né? Nós vamos aprender mais hoje sobre uma pastoral que aqui na Arquidiocese de Natal ela ainda é nova, né? Relativamente nova. É a Pastoral do Povo da Rua. Você já ouviu falar na Pastoral do Povo da Rua? Pois bem, então com a gente hoje aqui no estúdio, né? Nós estamos com Jean Jefferson, que é o coordenador da Pastoral do Povo da Rua na Arquidiocese de Natal, e Flávio Andrade, que é conselheiro nacional da Pastoral do Povo da Rua. Jean, Flávio, bom dia, bem-vindos aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Jean. Bom dia, Cacilda, bom dia, ouvintes. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos e todas. Primeiro eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Quem é você, Jean? De onde é que você é? Onde é que você atua? Bem, sou Jean, sou professor, sou da Paróquia de Santana, né? Desde... Solidade 2. Isso, no Solidade 2. Desde sempre, né? Entrei lá com o movimento do SEGME e engajei em pastorais e hoje estamos lá também com a Pastoral do Povo da Rua. E você, Flávio? Conta aí um pouquinho sobre você também. Bem, eu sou Flávio, eu sou administrador de empresas, né? Eu trabalho na área de empreendedorismo e sou do SEGME, faço também parte do EJAC, que é um encontro parecido com o SEGME, que foi onde teve essa origem, né? Esse grupo que iniciou aqui em Natal com a Pastoral do Povo de Rua, que é justamente uma raiz dos redentoristas, dos padres redentoristas que trouxeram de outros estados, de outras arquidioceses e conseguiram plantar essa semente aqui em Natal, né? E você disse que frequenta a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Isso, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Morro Branco, que é administrada pelos padres redentoristas. Isso. Muito bem. Então, afinal, o que é a Pastoral do Povo da Rua, ou Povo de Rua, né? Eu queria que vocês contassem também um pouco dessa pastoral, onde ela nasceu, um pouco da história dela mesmo, né? Assim, para a gente conhecer essa pastoral. Olha, a Pastoral do Povo de Rua, ela nasceu de uma forma natural. Não foi algo que ou a CNBB ou qualquer arquidiocese tenha simplesmente criado, tem essa necessidade, vamos criar. Foi algo que nasceu naturalmente a partir das ruas, a partir do caminhar das Irmãs Oblatas, né, que iniciou na década de 50. Isso vem acontecendo, essa atenção que teve com os catadores, com as pessoas em situação de rua, que por fim acabou na criação da Pastoral do Povo de Rua, né, que teve sua fundação em março de 2001 e com sua sede nacional lá em Belo Horizonte. Então a nossa sede é justamente em Belo Horizonte, então nasceu lá essa pastoral. E ela tem como foco, ela é uma pastoral social urbana, né, que é vinculada justamente à CNBB e atua junto à população em situação de rua e catadores de materiais recicláveis. E a gente reconhece eles como sujeito da sua própria história. Então o objetivo é desenvolver esse protagonismo que tem em cada indivíduo. E a gente enxerga eles como sujeito de protagonismo. Então esse é justamente o foco da Pastoral do Povo de Rua. E como é que vocês conheceram, né? Como é que vocês chegaram até a Pastoral do Povo de Rua? Ou como foi que a pastoral chegou até vocês? Olha, essa é uma história até um pouco comprida, assim, porque acaba se entrelaçando, né? A história de como eu iniciei e de como o Jean também participou, porque eu e o Jean a gente se conhece há mais de 20 anos, né? Eu já fiz parte da Paróquia de Santana, que é a paróquia que o Jean participa, exatamente. E participando uns 10, 12 anos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, foi onde através dos redentoristas eu tive acesso à formação da Pastoral do Povo de Rua. Então foi designada uma equipe da Arquidiocese do Povo de Rua lá da região, né, metropolitana de Recife. Vieram para cá
fizeram a formação da gente, que já era um pessoal que já tinha ligação com o Nacional lá em Belo Horizonte. Então, aqui a pastoral chegou através da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Ah, sim. Ela não nasceu na Arquidiocese de Natal. Sim, ela sim. nasceu através da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Né? E então a gente teve essa formação e a gente teve essa virada de chave, que é bastante interessante, que a gente vai contar aqui no decorrer como foi essa virada de chave. Então, através dessa formação, a gente colocou um novo jeito de caminhar, porque a gente conhecia uma pastoral com princípios e diretrizes muito bem definidas, né? Como o público também muito bem definido, que é população em situação de rua e catadores, né? É muito bem definido o público-alvo da gente e a nossa missão e visão. Não é só as pessoas que moram nas ruas. A gente foi abordada essa situação dos catadores porque, no geral, a profissão da pessoa em situação de rua é como catador. Então acabou vinculando. Nas ruas. Exatamente. Eles fazem muitos trabalhos de reciclagem, né? Então acabou que os catadores também têm uma grande necessidade e acabou se vinculando também. E você, Jean? Como é que você chegou à pastoral? Como é que a pastoral chegou até você? Bem, eu tenho um histórico de várias pastoras. Fui catequista, fui de pastoral de eventos, comunicação, mas eu sempre gostei do lado social. E aí eu comecei a participar da pastoral da criança, participei um tempo, mas chegou um momento que eu queria uma coisa diferente, queria algo que fosse social também, mas que não tivesse naquele âmbito da pastoral da criança, que é um trabalho maravilhoso, só que eu queria outra coisa. E aí eu comecei a procurar, junto com a minha esposa, a gente procurou e achamos os trabalhos, né, com as pessoas em situação de rua. Mas ainda não tínhamos encontrado a pastoral. E aí ficamos procurando, né, na arquidiocese, procurando em paróquias, procurando na internet, e achamos aqui em Natal uma paróquia que tinha a pastoral do povo da rua. E aí... Que era de Morro Branco. Por coincidência, uma aluna minha, né, eu sou professor lá no Dom Marcolino Dantas, uma aluna minha, o pai dela frequentava a pastoral, e eu contando na aula que eu tinha essa vontade de trabalhar com a população em situação de rua, e estava em busca dessa pastoral, a menina disse, olha, meu pai participa, eu vou pedir o telefone do coordenador para você. Eu vi, está certo. Na outra aula, a menina chegou com o telefone, eu entrei em contato, não sabia quem era, mas o nome da pessoa era Flávio. E era Flávio o quê? Flávio esse. Mas eu não sabia que era ele, né? Ah, sim. Aí conversei, eles, não, pode vir tal dia. E quando eu chego lá, era ele, né? Ele já sabia que era eu, só que eu não sabia que era ele. Aí a gente foi, né? A gente falou com o Padre André, que é o padre lá de Santana, montamos um grupo para ir lá no Sagrado Coração de Jesus, conhecer, aprender, vivenciar. A gente teve uma experiência de 4 meses mais ou menos de conhecer, né, de mergulhar no mundo da pastoral do povo da rua. Logicamente que em 4 meses não é um mergulho profundo, mas assim já dá pra gente reconhecer muita coisa. E aí nós montamos a pastoral, né, criamos um núcleo, né, porque isso foi quando? Isso foi 2018. 2017. Que fique claro que a pastoral, ela é uma, né? Não existe pastoral paroquial. Nós construímos núcleos, né? Sim. A pastoral, ela é uma só. Então, Sagrado Coração de Jesus, Santana e Santa Maria Mãe, que já tem agora também, elas são uma pastoral dividida em núcleos. Sim. Né? Nós temos um núcleo lá em Então Santana. tem 3 núcleos hoje aqui na Arquidiocese Natal. Isso. Esses 2 na Zona Norte e o outro aqui na Zona Sul. Isso, exatamente. E é um trabalho que está crescendo porque, por exemplo, o pessoal de Santana teve essa experiência com a gente, né? E o pessoal lá de Santa Maria Mãe teve essa mesma experiência com o pessoal lá de Santana, né? É algo que está sendo multiplicado e a gente espera e está trabalhando para que seja multiplicado cada vez mais, né? Isso daí. Concretamente, o que é que essa pastoral faz aqui, nesses 3 núcleos aqui da Arquidiocese que estão aqui em Natal, né? O que é que essa pastoral faz de ação? Olha, eu vou falar para você justamente aquela virada de chave que eu tinha dito do início, né? Quando existem vários grupos que fazem comida e entrega nas ruas, e a gente era
um desses grupos, né? Fazia comida e entregava nas ruas. E então, quando a gente teve a formação da Pastoral do Povo de Rua, que inclusive o pessoal da Arquidiocese de Recife, que fez a formação da gente, eles não entregam comida nas ruas. Qual era o foco deles? E assim a gente ficou meio que, nossa, e aí como é que a gente vai fazer? Se a gente está acostumado a levar comida nas ruas, eles recebem a gente e tudo, ficam felizes em receber a comida, porque o foco principal é criar o vínculo com a pessoa em situação de rua, né? Você vai lá, você conversa com ele, senta no chão, você faz amizade com ele. De tantas visitas, obviamente não é da noite para o dia, mas de tantas visitas que você vai fazendo, você vai criando um laço. E a partir desse momento que você cria um laço, você vai gerando uma escuta, que é justamente esse o grande objetivo da Pastoral do Povo de Rua. Escutar o que ele tem a dizer, porque ele é o sujeito de direito, ele é sujeito protagonista, né? E daí a gente pega até o exemplo de Jesus, na situação do cego Bartimeu, né? Ele fica gritando, né? Quando Jesus vai passando, ele fica gritando: Filho de Davi, tende piedade de mim. E os discípulos de Jesus o repreendem para ele ficar calado. E muitas vezes a gente vê que o fiel aqui repreende a pessoa em situação de rua, né? Você vê como é parecido com o Evangelho. E ele insiste: Filho de Davi, tende piedade de mim. E ele grita tanto que ele diz: traga-o aqui. E quando ele chega, o que é que Jesus diz? Na verdade, ele faz uma pergunta: o que queres de mim? Ora, Jesus não sabia que o cego queria ver? Todos nós sabíamos que o cego queria ver, então por que Jesus pergunta por que o cego quer ver? Jesus queria que ele dissesse, porque naquele momento Jesus estava trabalhando o protagonismo dele. No momento que o ceguinho Bartimeu diz que eu veja, ele está dizendo aquilo do coração dele, está trazendo. Então Jesus, antes de fazê-lo ver, trouxe o protagonismo dele, né? Então é esse o foco e o objetivo da pastoral, é resgatar esse protagonismo que é perdido numa pessoa que fica se sentindo inferior porque está na rua, porque não está incluso socialmente, e dizer que ele é o protagonista, que ele é sujeito de direitos. E a partir daí a gente cria esse laço, a gente cria esse vínculo, a gente cria essa escuta, porque só através da escuta é que a gente consegue, né, fazer esse laço. Então foi daí onde as coisas modificaram. A gente parou de focar somente na comida, a comida virou um complemento e a gente começou a focar na parte de política pública. Aí a gente começa um trabalho que tem uma ramificação e a gente precisa estudar e a gente precisa se dedicar e ter pessoas que possam nos apoiar nisso daí. Eu imagino, assim, se nós, né, que temos nossos trabalhos, que temos, né, nossas casas, a gente já vive assim, nesse mundo de dificuldade de ser ouvido, imagine as pessoas que são invisíveis. Exatamente. Né, que moram nas ruas, vivem nas ruas. E assim, cada vez mais nessa sociedade, eu já disse aqui muitas vezes no programa Aprendendo com a Igreja, como a gente vive esse problema difícil hoje de ser ouvido, né? A gente vai se retraindo, parece, nós mesmos, né? Assim, rede social, não sei o que, a gente vai ficando assim, se isolando, e cada vez mais também a dificuldade da gente ser ouvido e da gente também determinar tempo na nossa vida para ouvir as pessoas. É muito bonito esse trabalho que vocês fazem, sem dúvida. É uma coisa muito importante, porque quando você ouve, né, você dá voz àquela pessoa. Sim. E a população em situação de rua, ela, digamos assim, tecnicamente não tem voz. Porque ninguém para escutar, né? Ninguém acredita que eles vão dizer algo coerente ou positivo, mas na realidade eles são os verdadeiros conhecedores da sua realidade. A gente pode chegar aqui e contar várias coisas, mas nenhuma dessas coisas vai ter o peso que tem quando é dito por eles. Então, quando a pastoral faz isso, ela chega e diz da base: você tem o seu lugar de fala, você tem a sua importância no que você diz, no que você pensa e no que você constrói na sua vida. Então é um ponto muito importante, tanto que a Pastoral Nacional bate muito nessa questão. Nós temos que escutar, porque só assim a gente vai estar dando a essas pessoas o primeiro passo do protagonismo dela, a ser dono da sua própria história, né?
Muitas vezes as pessoas chamam, a pastoral pode falar pela população em situação de rua. A gente diz não, a gente fala vamos com eles, né? Eles também têm voz, isso, né? Por eles não, com eles, né? Nós vamos com eles, nós estamos com eles, porque a gente fazendo isso, a gente está constituindo com eles o protagonismo, que é essa característica tão importante, né, que a pastoral e outros grupos também fomentam, né? O protagonismo começa aí só na escuta e depois vou atrás dos meus direitos, eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero participar. Então tudo tem uma raiz, né? E a escuta é a raiz. Ok, bom, a gente vai para o primeiro intervalo do programa, é rapidinho, 2 minutos, e a gente volta já conversando mais, aprendendo mais sobre essa pastoral, né? A pastoral do povo da rua. Inclusive também eu estou aprendendo sobre ela, né? Porque eu só sabia da existência, eu não conhecia mesmo a pastoral. Então, rapidinho a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, dia 12 de março. Hoje nós estamos conhecendo o trabalho, a história, o trabalho, a ação da pastoral do povo da rua. Se quiser chamar o povo de rua também pode, né? Eu com certeza vou chamar aqui algumas vezes. Pastoral do povo da rua. E comigo aqui no estúdio, Jean Jefferson, que é o coordenador arquidiocesano dessa pastoral, e Flávio Andrade, que já foi coordenador, né? E agora é conselheiro nacional da pastoral do povo da rua. É uma história bacana, bonita, né? Uma daquelas ações, eu particularmente gosto muito da ação social da igreja, né? Eu acho que tem vida, né? Não que a parte mais espiritual, né? Mais litúrgica não tenha vida, claro que tem. Mas eu gosto muito, assim, dessas pastorais que trabalham até com resgate, né? Da vida, da autoestima, da consciência, né? De cidadania das pessoas. E a gente vê que a pastoral do povo da rua trabalha nessa linha. Mas me diga uma coisa, aqui também nós temos o movimento da Toca de Assis. E, por sinal, durante esse período da quaresma, a gente está trazendo aqui pastorais, serviços da igreja que tenha um trabalho que esteja relacionado com o tema da campanha da fraternidade desse ano, né? Fraternidade e Fome. E um dos que a gente vai trazendo aqui na quaresma é o pessoal da Toca de Assis. Aí eu pergunto para vocês, o trabalho da pastoral do povo da rua e o trabalho da Toca de Assis não se misturam, não são semelhantes, né? O que é que difere um do outro? Bem, eles se misturam, né? Acho que a Toca de Assis é uma grande parceira da gente, é uma professora, né? Acho que não dá para falar de trabalho com a população em situação de rua em Natal sem falar da Toca de Assis. Uhum. A Toca de Assis é conhecida por todos os grupos, sejam eles católicos ou não. É um trabalho estabelecido, é um trabalho concreto e muito bonito. Eu acredito que a diferença entre a pastoral e a Toca está mais no foco. Sim. Porque tecnicamente eles também trabalham com a criação de vínculo, eles trabalham a questão assistencial, né? Eles trabalham a dimensão religiosa, porém eles também estão começando agora a trabalhar a questão política. A gente já está indo para vários momentos com ele. Só que não é o foco deles. Aí é onde está a grande diferença. O nosso foco é lá a questão da política pública, de trabalhar essa questão, levando a população em situação de rua para o protagonismo. O foco da Toca já é uma coisa, vamos dizer assim, mais relacionada à transformação da pessoa, de deixar as drogas, deixar o álcool e deixar a rua diretamente. Na verdade, vão se complementando, né? O trabalho da pastoral são trabalhos que se complementam. São trabalhos que se complementam. Não é à toa que a gente está muito junto, sabe? Uhum. Quando tem reunião aqui no SAI, a gente senta já um do lado do outro, já é uma coisa assim de se comunicar, de se juntar, né? E eles também estão começando, né, Dona Aida e Seu Márcio, estão começando a participar das questões políticas também. Já há vários encontros que a gente vai, por exemplo, há uns 2 anos atrás a gente foi junto com a rede, com o SA, com o bispo, ter uma conversa com o prefeito sobre aluguel social, tanto que gerou frutos, né? A gente, infelizmente, está tendo o fim do aluguel social agora, né? Nesse mês de fevereiro houve o fim do aluguel social, mas
a gente conseguiu, junto com o SAR, junto com a Arquidiocese e a Toca de Assis, estava com a gente lá na luta. Então eles estão participando também. A grande diferença é lá no foco. O foco deles não é esse, mas eles estão com a gente. Como o foco da gente também não é o assistencialismo, mas a gente também está. Então são trabalhos que se complementam, que andam juntos e sabe, que se desenvolvem, eu acho que com grande parceria, sabe, com grande parceria. Só cresce, né? Só cresce o trabalho, só ajuda a crescer o trabalho dos dois, né? Tanto da Toca como da Pastoral. Nesses, sei lá, 5 anos, né? 5, 6 anos que vocês estão aí nesse trabalho, quais são os maiores desafios que vocês percebem para realizar o trabalho da Pastoral do Povo da Rua, ou trabalhar com as pessoas em situação de rua? Aqui em Natal a gente está desde 2015, né? Sim, então já são 8 anos, né? 2023, 8 anos. Desde 2015 que a gente está aqui atuando. E, por exemplo, um grande desafio é justamente... Eu acho que tem um pouco de falta de sensibilização, né, do poder público para com as necessidades da pessoa em situação de rua, porque através desse foco que a gente tem, que é a política pública, a gente encontra várias barreiras, né? A gente enxerga vários direitos que são tolhidos, né, dessas pessoas que estão na situação de rua, que poderiam estar acontecendo e não acontecem. Que obrigatoriamente deveria acontecer, porque está lá na lei, como é o caso que Jean falou. A gente tem a lei de benefícios eventuais, que foi algo justamente, né, que aconteceu através de uma articulação que a gente fez, né, da Pastoral do Povo de Rua, junto com o Ministério Público, Defensoria Pública. A gente teve um mandato de uma vereadora, a gente teve o apoio do Bispo Dom Jaime para marcar essa reunião junto com o prefeito, né? E daí é muito importante o apoio da Arquidiocese para esse trabalho que a Pastoral tem de política pública, que inclusive a Arquidiocese dá um apoio muito bom, que inclusive aquele espaço da Toca de Assis é cedido pela Arquidiocese. Então você vê como é importante o trabalho da Arquidiocese, ela apoiando, né, as pastorais sociais, como as coisas funcionam. E no momento em que o bispo solicitou, a gente conseguiu a aprovação dessa lei, que dá direito ao aluguel social. Porém, a gente, com a lei pronta, com a lei que deve ser seguida, e mesmo assim a dificuldade da aplicação dessa lei por parte do poder público, que no caso é a Prefeitura Municipal, que deveria estar pagando os aluguéis em dias, né? Para que as pessoas não tivessem essa dificuldade. Muitas das pessoas que já não estavam mais em situação de rua voltaram para a situação de rua por causa desse atraso que a Prefeitura estava fazendo. A gente tem a lei de dar dó. Uma mãe com 3 crianças voltou para a rua, entendeu? A gente foi fazer uma reunião com o pessoal ali na praça, como é o nome da praça, Jean? Praça André de Albuquerque. André de Albuquerque, né? Que o pessoal chama de Praça Vermelha, né? Isso. Popularmente o pessoal chama de Praça Vermelha. E é de dar pena, uma mãe, né, com 3 crianças voltar para a rua por causa de atraso do aluguel social. E agora essa situação, porque o aluguel social ele é feito com 6 meses, prorrogável por mais 6, né? Só que foi colocado somente o aluguel. Como é uma lei de benefícios eventuais, onde tem que ter uma equipe técnica da prefeitura com apoio de assistência social, apoio de psicólogo, né, para que você acompanhe essas famílias, para que justamente você imprima nela esse protagonismo, para ela não ficar mais dependendo, inclusive, do aluguel social. Porque o aluguel social não vem que é para a vida inteira da pessoa. Isso. E ele chegou com a pandemia, não foi? Devido à pandemia, eu acho, não foi assim que... Na verdade, o aluguel social que aconteceu devido à pandemia foi do governo do estado, que não é da alçada dele. Ah, sim. Mas foi uma parte sensível da governadora ter colocado durante 5 meses, né? E foi prorrogado por mais 3 meses, se não me engano. Então ficou aí 8 meses. Porque é de obrigatoriedade da prefeitura, né, municipal, a questão do aluguel social. Ele é regido pelo SUAS e são as cidades que são obrigadas a trabalhar com essa lei. Porém, essa lei só foi criada aqui, não foi devido à pandemia. A pandemia deu uma força
aos articuladores que foram nós, né? Então, da Pastoral do Povo de Rua. Já existia antes da pandemia. Assim, o aluguel social, deixa eu ver se eu entendi. Ele já existia, por exemplo, aqui antes da pandemia, ou não? O que existia de aluguel social aqui era para esses casos como aconteceu em Mãe Luísa. Sim, né? Aquela que derrubou casa, tipo aquela chuva. Onde a pessoa tem a sua moradia, e você perde por algum desastre, né? Então você ficava ali em situação de vulnerabilidade porque aconteceu algum evento, então você era assistido pela prefeitura. Porém, nessa lei, né, que inclusive você vê lá, aí tem lá um artigo nela dizendo que não é em caso de pessoa em situação de rua, porque como lá coloca vulnerabilidade, com exceção de ser pessoa em situação de rua. Por isso que teve que ser criada uma lei específica, né, para que contemplasse a população de rua. Então, aquele aluguel social que a gente viu, que beneficiava a população ali de Mãe Luísa, que teve, infelizmente, passou por aquela situação de desastre, não contemplava a população em situação de rua. Então, esse aluguel social só surgiu por essa força que a gente conseguiu articular junto com o Ministério Público, Defensoria Pública, a Arquidiocese de Natal, né? O pessoal da Toca de Assis, o pessoal do MNPR, que é o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, né? Que é um movimento que é só, Cacilda, é só deles. Para você ser do movimento, você tem que ter sido já uma pessoa em situação de rua. A gente é da Pastoral do Povo de Rua e eles andam junto com a gente, é um grupo forte, andam junto com a gente e a gente fala com eles. E em todo momento, até na reunião que a gente teve lá com o prefeito, eles estavam lá, o pessoal do MNPR. Então a gente fala com eles. Então só surgiu o aluguel social porque a gente se articulou, a gente se juntou, a gente uniu forças e a gente foi lá reivindicar essa lei. Mas não foi sensibilidade do governo em aplicar essa lei por causa de pandemia. Infelizmente não foi. Se tivesse sido sensibilidade deles, não teria tido a dificuldade dessa aplicação da lei. Inclusive, Jean teve oportunidade aí de estar junto aí com o pessoal para que as coisas acontecessem. Uma ação motora, né, desse aluguel foi o desabrigamento do Baldo. O pessoal do Baldo, ele foi, digamos assim, o grupo mais atuante na luta de pop rua, né, de população em situação de rua mais atuante. Né? Então, eles foram, digamos assim, os mais beneficiados. E é muito importante a gente frisar essa questão de famílias voltando para a rua, porque quem é pai sabe a dificuldade de construir um cotidiano com seu filho, com horários para se cumprir. E essas famílias não tinham isso, porque na rua não dá para fazer isso com a criança. E aí eles constituíram durante um ano, criaram uma rotina para aquela criança, de acordar, de tomar café, e ir para a escola, e voltar, e estudar, e ter o seu lazer, a sua brincadeira. Mas aí vem o desabrigamento novamente. E todo esse trabalho que eles estavam construindo como uma família em casa foi quebrado. Vai ser quebrado, ou foi, alguns já foi, outros está sendo quebrado agora. Então, pra gente que trabalha com a população em situação de rua, é desesperador. Que a gente estava vendo ali pessoas que progrediram e, se tivessem tido nesse um ano uma estruturação maior, poderiam até nem mais estar precisando desse aluguel social, né? E mesmo assim a gente ainda bate que um ano é muito pouco para se estruturar. Qual é o perfil hoje, assim, de um modo geral, né? Claro que não dá para esmiuçar, mas assim, de um modo geral, qual é o perfil das pessoas que vivem nas ruas de Natal hoje em dia? Homem, a maioria. É uma questão bem heterogênea, sabe? Mas homem, entre 35 e 65 anos, em sua maioria pardos, mas muitos negros e brancos poucos. Não é? E a ocupação deles geralmente é catar lixo, fazer bico. Não é? Poucos são pedintes. É bem interessante a gente ver isso, que eu vou dar o exemplo da Zona Norte, que é a área que eu mais atuo. Das 40 pessoas em situação de rua que a gente só tem um pedinte. Todos os outros vivem de bico. E o que é pedinte, ele é por causa de saúde. Ele não tem condições de fazer um trabalho, e ele ainda pega uma latinha quando ele acha
Ele não tem condições de revirar lixo, mas quando ele vem andando e já encontra ela ali, já disponível, ele vai e faz a sua cata seus recicláveis. Então, quebrando aí os mitos, é uma população muito trabalhadora. Isso é algo que a gente meio que desconhece, né? Assim, de um modo geral, a população, a gente meio que desconhece porque a gente, na nossa cabeça, a gente só acha que quem está na rua vive meio que vagabundando, né? Essa é a palavra que a gente diz. Cai por terra, né? Esse relato aí que o Jean colocou, cai por terra a situação de chamar de vagabundo, né? Sim. Agora sim, tem como a remuneração não é alta, né, nesses fazeres, acaba que eles precisam, sim, da ajuda. Mas ao trabalho. Tanto é que a dificuldade de qualquer trabalho que você vai realizar de dia com a população em situação de rua é enorme, porque eles não estão parados. Eles estão em grande movimento. Eles param ali de 11 a 1 da tarde, que é a hora do sol quente mesmo. Mas se você vai de 5 da manhã até as 6 da noite, com exceção desse horário do sol quente, eles estão em movimento. Agora, uma curiosidade também, especialmente assim, dos que vocês conhecem, né? Que vocês já fazem esse trabalho com eles. Eles moram nas ruas, eles têm, digamos assim, um ponto fixo para eles dormirem, assim, eu vou dormir debaixo daquela, ali na frente daquela loja, assim, sempre. Eles têm mais ou menos esses pontos fixos, ou eles dormem onde chegar? Alguns têm esse ponto fixo, né? Por exemplo, a gente teve por vários anos, eu não sei se... Eu acho até que você já deve ter visto, ali de frente à Miranda, né? Sempre tinha... Sim, aqui na Prudente. Exatamente, na Prudente. Tinha sempre. Sempre, inclusive com a carroça lá, e passou por muitos anos, né? O pessoal ficava lá, o grupo sempre lá. Porém, existe, na sua maioria, o que eu já observei, pelo menos nessa parte aqui, eles são um pouco nômades, né? Na situação, eles podem estar dormindo junto com um grupo hoje, tipo ali, perto daquela farmácia ali dos bombeiros, como daqui a pouco eles podem estar lá no Sovaco da Cobra, como a gente chama ali, aquela parte, a descida do baldo ali, né, que é perto do Paço da Pátria, né, eles mesmos chamam que é Sovaco da Cobra. Não sabia que tinha esse nome. E a gente conhece pelo linguajar deles, né, assim como existem outros aí, outros nomes que eles dão, mas muitas vezes a gente vai na Praça São Camilo, tem um grupo e daqui a pouco só vai achar a pessoa lá na Ceasa. Então, eles escolhem, ficam dentro de uma região. Eu acho que posso dizer assim. Sim. Não sempre no mesmo ponto, mas sempre dentro de uma mesma região. No geral, a gente encontra aquela pessoa. Tem ainda alguns que constituem um lar. A gente tem 2 exemplos, né? Joabe e seu Deilton, né? Que Joabe encontrou um bueiro e desse bueiro ele não fez uma casa, ele fez um lar. Por que um lar? Porque é um lugar onde ele consegue acolhimento, onde ele consegue estar, né, para ele, da forma como ele vê a vida bem. Porém, a gente sabe que não é um lugar que lhe dê a verdadeira segurança e a verdadeira dignidade. Seu Deilton conseguiu, né, um espaço debaixo de um viaduto e montou seu barraco lá. Ele cria seus bichos, né? Ele cria 2 cachorros e uma das cachorras deu cria. Ele ficou com 8 filhotes lá. Eita. Já deu alguns, está com uns 4, eu acho. Então, algumas pessoas ficam bem fixas nesse. Agora, não é o perfil geral. O perfil geral é mais esse que Flávio falou, de movimento, de estar hoje aqui no grupo, mas depois vai para outro lugar. Já troca de grupo e tudo? Já troca tem também. Inclusive, alguns parceiros, né, do grupo dali, da comunidade, né? Interessante. E esses 2, seu Deilton constitui até um jardim. Se vocês passarem pelo viaduto, o viaduto da Zona Norte, aquele do Santa Catarina. Sim. Se vocês passarem ele no sentido de quem vem do Santarém e faz o viaduto para entrar no Santa Catarina, que você vem por cima e faz a curva por baixo, você vai passar, ao lado direito você vai ver um barraquinho, você vai ver plantas, vai ver passarinhos. Que legal. Né? E talvez esteja até uma das cachorras dele lá na frente. Que interessante. Que ele cuida. Muita coisa, vocês acompanham, assim, vocês têm, por exemplo, eu sei que a Toca, eu acho que a Toca tem essa coisa de organizar, de ter tipo um cadastro, né, daquelas pessoas que eles acompanham.
A Pastoral do Povo de Rua também é assim? Nós estamos constituindo agora. A Zona Norte tem. Agora a Zona Norte tem porque durante a pandemia o Executivo Municipal disse que na Zona Norte não tinha pessoa em situação de rua. E aí a gente foi a campo, fez todo um relatório, fizemos um cadastro, enviamos para eles, né, o cadastro de onde estava e quem eram as 40 pessoas em situação de rua da Zona Norte. As 40 que a gente encontrou, porque a gente sabe que tem os que andam visíveis pelas avenidas e tem muitos que se escondem, né, e a gente não consegue ver. A gente mesmo da pastoral não consegue encontrar. E aí nós fizemos esse cadastro. Mas esse ano é um projeto da pastoral implementar um cadastro para todos os 3 núcleos, para a gente ter pelo menos um quantitativo de quanto a gente encontra por ação ou por evento, ou até no mês ou no ano, quantas pessoas a gente viu, e vamos tentar até mapear a movimentação dessas pessoas. Bom, vamos fazer agora o último intervalo do programa e rapidinho a gente volta, né? Não sai daí, você que está ouvindo a gente, fica aí do pezinho do rádio, que a gente volta já conversando mais sobre essa história tão interessante, né? E tão importante essa ação aqui pra gente conhecer mais e até poder ajudar a Pastoral do Povo de Rua. Então, rapidinho, 2 minutos e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, dia 12 de março. Hoje nós estamos aprendendo e conhecendo a Pastoral do Povo da Rua, que já tem 3 núcleos aqui na Arquidiocese de Natal, né? Aqui o núcleo ali de Morro Branco, não é isso? Sagrado Coração de Jesus, Santana Soledade e Santa Maria Mãe, Santa Catarina. Junto Santa Catarina. Né? Nós estamos aqui com Jean. Jean é o coordenador arquidiocesano, faz parte lá da Paróquia de Santana, na Soledade 2. E com Flávio Andrade, que é conselheiro nacional, já foi coordenador arquidiocesano e faz parte do núcleo lá do Sagrado Coração de Jesus em Morro Branco. Né? Uma pastoral, a gente pode dizer assim, relativamente nova aqui na Arquidiocese de Natal, mas que está crescendo e com certeza tem muito trabalho a fazer. Inclusive, eu acho que poderia até depois, né, se expandir para o interior, especialmente para essas cidades maiores, né? A gente, assim, por exemplo, Parnamirim certamente tem pessoas em situação de rua. Bastante, né? Parnamirim, São Gonçalo. São Gonçalo, e é nosso Tremóis. pensamento, a gente, inclusive, a gente estava em Recife, né? Em missão, a gente teve no final de semana passado, aliás, retrasado, a gente estava em missão lá em Recife, a gente voltou lá justamente para passar já um material, uma sistematização que a gente teve de todo esse tempo de experiência, né, que são os 8 passos que a gente deve seguir para isso, como sugestão, não é uma regra, mas é algo que clareia bastante para quem quer fazer um trabalho com pessoas em situação de rua. A gente esteve lá para trabalhar esse material com o pessoal de Recife, e foi um dos pontos que a gente estava conversando justamente, é que a gente precisa fazer essa expansão, né, para fora de Natal, porque tem várias cidades assim que são enormes, como Parnamirim, São Gonçalo, Macaíba, né? Tremóis, que também tem crescido muito, né, com esses conjuntos. Que necessita de um olhar mais caridoso, né, das suas paróquias e da própria população mesmo. Porque a Pastoral do Povo de Rua chama a atenção do fiel para essa demanda que existe, essa demanda que é invisível. A gente sabe que é invisível. Então a gente chama a atenção disso daí. Então é importante sim a gente fazer essa expansão e estar nos pensamentos da gente. Em 2023 a campanha da Fraternidade está abordando a fome, né? Nós estamos no período forte da campanha, que é o período da Quaresma. Como é que a gente pode relacionar o trabalho da Pastoral do Povo de Rua e o tema da campanha da Fraternidade? Bem, de cara, né, uma pessoa vai dizer, a Pastoral do Povo da Rua leva alimento para a população em situação de rua, então já se encaixa. Mas eu acho bom a gente lembrar do nome fome, mas de imediato pensar na expressão segurança alimentar. Uhum. Porque matar a fome de um dia não garante que a fome do outro dia vai estar extinta, mas lutar para que essa população em situação de rua e para que as pessoas que estão em insegurança alimentar tenham diariamente seu alimento provido por si mesmo ou por
ação de governo ou por uma política pública, vai gerar o que a gente chama de segurança alimentar. Então, o nome fome, eu acredito que a CNBB colocou, porque é um nome chamativo, é um nome que desperta, que acorda e que sacode. Mas o que se fala bastante é segurança alimentar. Vamos lutar para que a população que hoje não tem o que comer, tenha o que comer sempre. Inclusive, eu já entrevistei o Padre Robério, coordenador arquidiocesano da campanha, aqui no Aprendendo com a Igreja, quando foi iniciar a campanha mesmo, né, antes da Quaresma. E um dos pontos que eu lembro que ele assim, destacou aqui foi exatamente isso, né, as políticas públicas para a segurança alimentar. É um dos objetivos da campanha da fraternidade. E com certeza, né, o pessoal que mora nas ruas, que vive nas ruas, vive nessa insegurança alimentar. Até assim, do básico mesmo, né? Assim, tem grupos, seja religiosos ou não, faz um sopão toda sexta-feira, sopão à noite, mas e durante o dia, né? E no café da manhã, e no almoço. É tudo mesmo de insegurança. E certamente, né, vocês trabalham com políticas públicas, vai ser uma das políticas públicas, né, que vocês vão defender. Não sei, mas acho que é isso, né? Sim. Inclusive, esse ano nós temos o projeto de iniciar o diálogo com as lideranças, né, as lideranças políticas, os mandatos populares, para ver o que é que eles pretendem desenvolver no ano para a população em situação de rua e levar a nossa experiência e o que nós acreditamos, né, que possa ser feito também. Né? Uma das nossas bandeiras esse ano, né, das nossas lutas, vai ser essa. Cacilda, quando a gente fala de política pública, inclusive nessa lei que a gente articulou para que acontecesse, que é a lei de benefícios eventuais, ela contempla isso daí, né? Esse acompanhamento. É justamente quando você chega com essa política, ela de uma forma concisa, ela que converge para que exista um resultado futuro e não simplesmente dá um aluguel e deixa a população lá. Aquela população não vai se desenvolver. Uhum. Aí surge uma crítica até mesmo do próprio poder público. Tá vendo? Eu dei uma casa e ele tá na rua. Ele tá na rua por quê? Porque ele foi atrás de comida. Pedir na rua, receber o pessoal que entrega a sopa, o pessoal que entrega a marmita. Porque não existiu uma política efetiva. Existiu algo que, mesmo que tenha uma lei, não está sendo aplicada de forma correta para que acabe isso daí. Então o que a gente quer é que seja cumprida a lei que já existe e que seja melhorada, inclusive, essa lei. É dentro daquelas ações básicas que a gente tanto espera do poder público, né? A garantia à moradia, a alimentação e a saúde, né? E a educação. Aquilo que em toda campanha política a gente escuta muitos candidatos defenderem. E justamente isso daí, a gente não quer que tenha essa lei, e o próprio nome já disse, lei de benefícios eventuais, né? Ela não é para ser para sempre. E se tiver um acompanhamento correto, a ideia é que esse sujeito de direito, ele não dependa mais dessa lei. Para isso, ela tem por um tempo, é para existir por um tempo. Agora, por um tempo que seja plausível para que ela consiga deixar de precisar, não somente 6 meses, prorrogável por mais 6. Bom, a gente já está quase se aproximando já do final do programa. Eu queria que vocês falassem também um pouco de vocês, assim, como é que é viver, o testemunho de vocês, né? Você Jean é professor, Flávio é administrador. Eu queria que vocês testemunhassem agora a experiência de vocês de viver a missão como leigo batizado nessa pastoral. Olha, quando a gente iniciou com a entrega de comida, e eu acho que toda pessoa se sente bem. O fazer algo por alguém que está precisando, você tem aquele sentimento de bem-estar, de estar ajudando. E quando você recebe assim uma formação com princípios, com diretrizes, em que você faz algo que pode modificar a vida de outra pessoa, como aconteceu agora, eu vou te dar um exemplo prático. A gente conseguiu articular com que essa lei foi aprovada. Você vê que eu falo bastante, Cacilda, nessa Sim. lei.
porque ela é muito importante. E a gente tem uma agente de pastoral, né? Que ela é do MNPR, ela estava em situação de rua e ela só conseguiu a sua filha de volta por causa do aluguel social. Aluguel social esse que foi através dessa lei, né, de benefícios eventuais. O Conselho Tutelar tinha tomado a filha dela, porque o que acontece? O Conselho Tutelar enxerga lá a criança que está em situação de rua junto com sua mãe e com seu pai. O que ele faz? Ele separa. Ele poderia fazer um acolhimento da família, mas não. Ele separa a criança dos seus pais. E essa mãe só teve o seu filho por causa da lei de benefícios eventuais. E a gente tem um casal, né? Um casal também que só teve, aliás, direito à sua filha. Inclusive, né? Elas só tiveram acesso, manter o sobrinho, porque a irmã está na rua, não conseguiu o aluguel social, e ela conseguiu ficar com o sobrinho também. Ficou com a filha e com o sobrinho, justamente por causa dessa lei de benefícios eventuais. Então você vê que foi algo que modificou a vida dessas pessoas. Então a gente sai dessa situação de simplesmente entregar um alimento para algo que modifica a vida. E esse é o objetivo da gente, que essas pessoas tenham essa ajuda no início, mas que continuem a sua vida como sujeito da sua própria história. E você, Jean, qual é o seu testemunho? O meu, ele é mais, talvez, pessoal e eu gosto de falar desse testemunho porque ele traz para a população a noção da ideia do vínculo, né? Como é importante o vínculo, né? O que a gente expressa para a população em situação de rua, a gente recebe de volta deles o carinho, a atenção, a segurança. E a gente tem uma pessoa em situação de rua lá na Zona Norte, né? O Arimateia, que durante um tempo, minha esposa ainda estava participando da pastoral. Hoje ela não está um pouco afastada por causa da nossa filhinha, que é nova, mas quando ela estava grávida, o Arimateia, todas as vezes que a gente chegava lá, ele tinha um presente para dar para minha esposa, para minha filha, né? E geralmente era algo que ele encontrava, que ele achava, né? Um brinquedo de criança, as bonecas, ele deu umas 5 bonecas, são todas lá em casa, que ele achava, né? Mas ele sempre dizia, olha, eu tô dando isso aqui que eu achei, mas eu ainda vou comprar um negócio, ainda dizia o nome da loja, eu vou comprar em tal loja um presente para ela. E de fato, inclusive, ele é usuário, né? E ele passou 2 meses juntando dinheiro, ele passou 2 meses sem uso, né, de droga para tentar comprar, só que infelizmente, às vésperas dele comprar, que eram as vésperas do nascimento da minha filha, a dependência foi mais forte. E ele usou o dinheiro todo que ele estava juntando, eu não sei o que é que ele ia comprar, mas ele usou que ele apagou por 2 dias. Caramba! Ninguém encontrava ele, e quando a gente encontrou, ele disse, não, eu entrei um dia lá no lugar que ele foi e saí 2 dias depois e não me lembro de nada. E a gente perguntou quanto ele tinha usado, ele disse o valor, ele tinha usado muito. Então, o que a gente conseguiu entregar para ele nas nossas visitas, ele sempre devolveu. Outra vez a gente chegou lá, quando a gente levou um cuscuz, a gente tem o costume de não levar a comida, a gente ceia com eles. A gente separa umas 2 pessoas, se senta com ele, come, e ele, quando a gente sentou com ele, né, ele pegou, tirou de uma sacola um mamão, abriu e disse, eu trouxe um negócio para vocês também. Então, essa ideia do vínculo, quando eles entendem, quando eles vivenciam, é transformador até para eles. Ele ainda continua na rua, mas eu não posso dizer que o Arimateia, que a gente encontrou há 3 anos atrás na rua, é o mesmo de hoje. Bom, rapidinho, só pra gente fechar aqui, vendo a hora já passando, né? As pessoas que quiserem conhecer mais esse trabalho, ou quiserem até fazer parte, né? Se engajar nesse trabalho da Pastoral do Povo de Rua, como é que faz? Onde é que encontra vocês? Onde é que encontra os núcleos? Bem, um caminho bem direto é o Instagram. Pastoral do Povo da Rua, _RN. Pastoral do Povo da Rua, _, que é aquele tracinho embaixo, RN. Lá eu que estou administrando, eu indico às pessoas os núcleos, mas eu falo já diretamente aqui também. Mas lá eu coloco o perfil dos coordenadores, aí ele entra em contato diante da localidade. Se eu moro Lagoa Nova,
é mais viável para mim, Sagrado Coração de Jesus. Porém, se eu moro na Zona Norte, eu tenho 2 opções. Isso. Se eu moro mais pro Santarém, eu posso ir para Santana. Se eu moro mais pro Panatis. E aí, se você não tem acesso fácil a Instagram e tal, pode procurar até as paróquias, né? Sagrado Coração de Jesus em Morro Branco, Santa Ana Soledade 2, ou Santa Maria Mãe, Santa Catarina. Isso. E certamente o pessoal da paróquia, né, ali na Secretaria da Paróquia, vai passar o contato dos coordenadores. Meninos, nosso tempo esgotou. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom. Assim, eu fiquei de fato feliz, né, em conhecer essa história, esse trabalho, que para mim também é novo. Então, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês, né, e recompense por esse bem que vocês estão fazendo a essas pessoas invisíveis pra gente, né, pra sociedade. Muito obrigada. Disponha sempre. Agradeço. E obrigada também a você pela audiência, você que esteve com a gente desde as 10 horas, aprendendo mais sobre a pastoral do povo da rua. Muito obrigada pela audiência. Fique na sintonia do bem, porque vem aí a Santa Missa direto da Catedral Metropolitana. Bom domingo, boa semana e até domingo que vem.